Olá para todo mundo. Estamos aqui com o maior orgulho gravando já o nosso segundo podcast do Boca Aberta, né? Para vocês saberem que a gente vai estar abrindo a boca toda semana. E hoje temos mais uma nova convidada, colega, amiga, profissional, palestrante do nosso Congresso de 50 anos, como nós falamos no Uni 360 e no primeiro podcast. Vocês já estão sabendo. E vamos falar mais dos 50 anos do curso de odontologia, né? E do nosso Congresso comemorativo de 50 anos. E de todas as suas atividades, todas as palestras, tudo que vai acontecer nesse nosso mês de setembro, de 9 a 12 de setembro. Fiquem ligados, já estão as inscrições abertas, submissão de artigos já estão abertos também. Então fiquem antenados, que vai ser um grande evento aqui assim. Não é, Cláudio? Exatamente. Está chegando, né? Tá Falta chegando. pouquinho, inscrições abertas, acessem o nosso site, submissões de trabalho também começam a partir do dia 2. Nosso Instagram também dando notícia lá do Tá? Congresso. Todos os canais de divulgação, Isso. né? Então, eu sou o professor Cláudio Machado e é uma honra a gente receber hoje aqui a professora Andréa do Vale. E, professora Andréa, a gente queria que você começasse primeiro falando um pouquinho para a gente assim, quem é, não a professora Andréa do Vale, mas quem é a pessoa Andréa do Vale? Pois é, que pergunta capciosa essa, né? É porque a gente conversa tanto durante o dia a dia de trabalho, mas a gente nem pergunta às vezes para o outro, né? Quem é a pessoa, né? Mas Andréa do Vale. essa pergunta é interessante, até porque ela me chamou muita atenção quando a gente estava fazendo os preparativos para o livro, né? Dos 50 anos de odontologia. E a frase que me veio à cabeça, assim, inicialmente foi: Andréa do Vale é uma cirurgiã dentista que se fez professora. Porque a gente é um monte de coisa, né? E eu sempre gostei de muitas coisas, eu sempre tive um pé na arte, na cultura, na odontologia. Então, a gente vai nesse crescente. Então, André é essa menina que nasceu em Governador Valadares, a filha caçula de uma família de 7 filhos, a filha temporana, como dizia a mamãe, a rapa do tacho, que teve uma família bacana, que teve algumas perdas ao longo da vida, que se formou em odontologia com muito prazer, com muito carinho, e que na odontologia ela forjou laços extremamente importantes de amizade. Só para vocês terem uma ideia, as madrinhas dos meus filhos são as meninas que formaram comigo. E aqui na Univale, a minha história perpassa muito pelo histórico da Univale. A Univale vai entrando. Ouvi uma vez uma brincadeira de que assim, o que a Univale vai entrar na sua vida. E realmente a Univale entra na nossa vida e a nossa vida entra na Univale. Acaba virando uma coisa, um mix ali assim, que é o nosso dia a dia, é aqui, o nosso dia a dia em casa. E quando a gente conversa, você tem sempre. Por mais que você esteja, às vezes, num barzinho, sempre vem assunto daqui, né? Acaba que a gente não consegue muito separar esses dois seres, né? E é interessante que eu costumo brincar que eu não passei no vestibular. Eu caí de paraquedas dentro da Univale, porque eu era muito nova e foi um período bem conturbado, meus pais tinham falecido e eu tinha resolvido ir embora, mas eu tinha estudado muito para o vestibular. E naquela época era muito difícil passar no vestibular. Muito era corrido. muito. Era 20, 30 era por 20, vaga, né? 20 por vaga, é. E aí eu acabei passando. Como eu já não estava tão preocupada em passar, eu acabei passando. Então eu brinco, eu falo que eu caí aqui. E os períodos que deveriam ser os mais difíceis da minha vida foram os melhores anos da minha vida. Pelo acolhimento, pelas companhias, pelos professores. Então não tem jeito de não trazer a Univale para Andréa do Vale. E como foi essa transição, Andréa? Que aí veio a aluna Andréa do Vale, discente do curso de odontologia da Univale. Depois veio a Andréa, professora do curso de odontologia da Univale. Como é que foi essa entrada? E como é que tem sido para você? Porque a gente está fazendo 50 anos, né? É um motivo de muito orgulho para o curso de odontologia, para a Univale. Um curso de qualidade, mantendo uma qualidade, levando egressos para o mercado de trabalho, onde se escuta falar de Univale, tem certeza que é um bom cirurgião dentista. E você faz parte dessa trajetória. Quantas pessoas você já não lançou aí no mercado de trabalho? Mas fala um pouquinho dessa sua trajetória, de memória sua, nesse período da transição de aluna para professora e até hoje. Olha só, na verdade, tem 2 fases, né? Eu comecei a dar aula aqui pouco tempo depois de formada, e depois eu parei e retornei depois. Antes disso, eu ministrei aula em curso técnico de prótese dental
Então, o magistério, a docência já não era ainda mais tão difícil assim. Mas essa transição, ela foi uma transição tranquila, porque aqui eu ainda tinha muitas referências, tinham meus ex-professores, tinha meus amigos. Então, foi interessante, porque eu não entrei aqui na Univale para dar aula das disciplinas práticas. Eu entrei para dar aula de fisiologia, que é uma disciplina básica. Né? E teve época, Cláudio, que eu ministrei fisiologia para tudo quanto é curso. Depois, com o tempo, é que eu vim. E é requisitado até hoje. Oh, né? Corre um pouquinho, mas é caro, né? O passe é caro. E assim, fiz amizade... André tem horas, Cláudio. André tem horas. Olha, fiz muita amizade no curso de farmácia, na fisioterapia. Então agora na fono, né? Na fono. Mas aqui, um dos momentos mais interessantes na docência, que você está me perguntando aí, está vindo à minha cabeça, foi uma clínica em que nós éramos 3 professores. Era a Zete, eu e o Denis. A Zete tinha sido minha professora e eu tinha sido professora do Denis. 3 gerações aí. 3 gerações. E era, assim, muito gostoso, porque a gente aprendia ainda ali, ao estar ministrando aulas, a gente aprendia um com o outro, tirávamos dúvida. Então, engraçado que esse foi um momento, assim... Marcante, né? Marcante, muito marcante. Bacana. E além daqui, né, Andréia, você também tem um curso de aperfeiçoamento em dentística, né? Que acontece lá na nossa parceira, que é a Univale ABO. Fala um pouquinho pra gente também dessa parceria que você tem lá junto com o professor Girelli. Conta um pouquinho pra gente. Então, essa parceria com a ABO é tão interessante. E agora que a gente está falando sobre o congresso, eu estou lembrando aqui que a minha aproximação com a Associação Brasileira de Odontologia foi justamente através de congressos que eram realizados por ela e com a comissão acadêmica daqui. Então, eu conheci a BO enquanto acadêmica, né? E lá também, nesse conhecimento, também se forjaram laços muito fortes. E hoje a gente tem esse curso de aperfeiçoamento em dentística na ABO, que é um curso voltado para o profissional, né? Não é para o acadêmico, é para o profissional, que tem aulas teóricas, aulas práticas, clínica, laboratório, e é um momento muito gostoso, é um lugar, é um território muito interessante de construção, tanto de conhecimento quanto de trabalhos interessantes, atendimento a uma população carente que recebe um trabalho, um atendimento de qualidade e sem custo, porque o nosso curso ele não tem nenhum custo para o usuário. Então, é um lugar de trabalho muito, muito interessante, que a gente só recebe gente bacana lá. Isso é bom. E a gente conta, você já contou um pouquinho, um spoiler, né? Que a professora Andréa vai estar no congresso de 50 anos do curso de odontologia, né? A gente está trazendo aqui os parceiros do congresso, né? E conta pra gente, Andréa, da onde surgiu a ideia da temática, porque é um tema extremamente relevante, né? Por que você escolheu essa temática? Por que trabalhar isso no nosso congresso? Essas lesões cervicais não cariosas, elas são lesões que têm uma prevalência muito alta, que aparecem muito e têm aumentado muito, né, na atualidade. E como elas são de fatores, a gente chama multifatoriais, como tem vários fatores, ela é de difícil manejo. E, por coincidência, até a professora Lorena, né, do 7º e 8º período do curso de odontologia aqui da Univale. Faz um trabalho agora, né? Isso, e ela me pediu, porque ela sentiu uma necessidade muito grande dos alunos para manejar essas restaurações, para compreendê-las. E logo em seguida veio o convite para o congresso. Eu falei, gente, a gente precisa estar abordando esse assunto, porque esse assunto, para quem é leigo, para quem não conhece, são aquelas lesões, aqueles buraquinhos que aparecem perto da gengiva e que são, na sua maioria das vezes, muito sensíveis, são de difícil... Como o nosso paciente fala lá no pezinho do dente, isso, lá ele chega pra gente falando assim, é onde eu coloco a unha assim e dói. Eu como um negócio ácido e dói aqui assim no pezinho do dente, né? E além de serem restaurações, serem preparos, serem cavidades muito sensíveis, nem todas são, mas a maioria ainda é de difícil
sucesso essa restauração, né? Os pacientes falam, ah, meu Deus, eu já fiz essa restauração e ela soltou. Então, os colegas, os cirurgiões dentistas, eles estão sempre muito interessados em entender esse manejo, entender essa causa, entender como se fazer. Então, é um tema muito... Tem livros só sobre esse tema, né? Então, é um tema muito importante. E para o nosso usuário, para o nosso paciente, para o nosso telespectador, né? Ele saber que aquilo não é um mau procedimento que foi realizado que está soltando. É porque há N fatores, né, como você mesma falou, que podem gerar essas lesões e que forçam o dente e que fazem... Já pensa bem, eu brinco sempre assim, ó, o que Deus fez ali assim, aí o esmaltezinho ali assim, que a parte do ninho do dente quebrou. Né? O dentista tem que descobrir o porquê que está quebrando para ele poder fazer a restauração ali assim. Né? Então, assim, muitas vezes, o paciente fala assim, nossa, o paciente do dentista fez, já quebrou o negócio ali. Mas é que às vezes tem um fator seu próprio, né? A gente fala, por exemplo, muito, paciente nosso que tem bruxismo, que aumentou muito, né, agora com o lockdown, com o estresse da pandemia, né? Aumentou muito, então a gente tem que analisar ali onde é que esse dente às vezes está pegando um pouquinho mais, que está forçando mais e fazendo quebrar aquilo ali, fazendo soltar a restauração, né? Então é um tema que abrange, como você falou, muitos aspectos que vão causar, né, e que vão ser determinantes na restauração, né? E fundamentalmente, para que o dentista conheça como fazer, quais os princípios básicos para tratar, utilizar os protocolos adequados para evitar essas intercorrências. Então é um assunto bom de se conversar. Isso. E todos estão convidados, né? Para assistir a certeza. professora Andréia falar um pouquinho sobre essa temática no nosso congresso. Mas aí, Andréia, eu vou insistir um pouquinho para a gente voltar um pouquinho nos nossos 50 anos. É uma data especial. Andréia do Vale está aqui há quanto tempo? Na odontologia Univale, desde aluna até professora hoje, os dias atuais. Agora você me comprometer. Olha, preciso Sem dizer... querer ser indelicado. Informações confidenciais, ser né? delicado. É preciso dizer que quando eu entrei, eu saí assim nas reportagens como o bebê entra na universidade. Cara, mas eu tô muito falando tempo. isso. Olha, só para você ter uma ideia, eu entrei aqui em fevereiro de 1983, como acadêmica. Como acadêmico. Como acadêmica. Quantos anos? Eu tinha 17 anos. Agora todo mundo fez as contas, Agora né? todo mundo fez as contas. Mas vamos falar assim de uma forma tranquila. Tem mais de 30 anos, mais de 35 anos, mais de 40 anos que a professora Andréia está aqui com a gente. Pelas contas, né? Fala um pouquinho mais pra gente, André, assim, desse orgulho, né? De ser Univale. Porque, assim, a gente, quando a gente assiste a Andréia do Vale, eu tô te falando isso por quê? Vou contar isso pra vocês. Depois vocês procurem lá o Instagram da professora Andréia do Vale. A professora Andréia do Vale faz vídeos sensacionais, informativos, interagindo com os nossos alunos, com os discentes, com professores. E a gente sente a alegria da professora Andréia nesses momentos e de divulgar realmente o trabalho que ela desempenha aqui dentro da Univale. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa sua história aqui dentro, professora Andréia, dos 50 anos da odontologia, dos mais de 30 anos que a professora Andréia está aqui junto com a gente. Eu sei que isso toca um pouquinho, mas assim, é porque você fala tão bem e a gente gosta tanto de escutar quando você fala, sabe? Então, queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, porque é uma data muito marcante. Né, João? É uma data que não se faz outras vezes. Só lembrando que a gente vinha de ônibus para aqui, não tinha asfalto, o motorista parecia um barão de uma figura que tinha numa nota de R$1. Não tinha nada, né? Nada, não tinha nada, né? Tinha só aquela cantina antiga. Era uma escola muito menor do que é hoje, né? Era uma escola bem menor. Era assim, FOG, né? Era FOG, eu formei na FOG, FOG. Faculdade de Odontologia. E era uma faculdade muito interessante. E tinha muita gente de fora, né? Muita gente de vários lugares. Bahia, né? Espírito Isso. Santo. Bahia, Espírito Santo. Isso, gente de tudo quanto é lugar. Belo Horizonte. E eu tenho tão pouca relação aqui que eu fiz minha graduação, minha pós-graduação, minha especialização e o meu mestrado aqui, fora as outras, né? Que a gente faz aí. Então, aqui, ao longo do tempo, quer dizer, eu passei de adolescente... Seu mestrado foi aqui dentro? Foi território. Foi em território. Foi, Gestão integrada do território, exatamente. Verdade. Orientada pela professora Sueli Rodrigues, que vai estar aqui com a gente daqui a pouco. Daqui a uns Com dias ela tá aqui com a certeza, a gente. melhor de todas.
Mas então, assim, ou seja, eu saí da adolescência para a idade adulta e vou entrar na terceira idade. De mão dada com a odontologia Univale. Exatamente, né? É um lugar em que a gente aprende muito, a gente gosta muito, os alunos são alunos muito, muito bacanas, eles são muito carinhosos, né? Temos as nossas dificuldades de vez em quando e tudo. Faz parte, né? De todo lugar, né? Mas é um grupo muito interessante. E, assim, eu já tive a oportunidade de estar ministrando aula também na Federal, e fazer isso só me fez amar mais ainda aqui, e respeitar, né, os nossos docentes, os nossos discentes, as pessoas que sustentam, né, essa instituição. Então, sou uma apaixonada. A nossa família Odontologia Univale, né? Que eu sempre falo quando a gente vai receber os alunos que nós temos uma família e que as famílias estão entregando os filhos. Você, então, nossa palestrante quase que oficial da cerimônia do jaleco branco, né? Todo semestre, a Andréia é a nossa convidada oficial. Né? E às vezes a gente fala assim, não, vamos ver, não, vamos chamar a Andréia. Tem que ser Andréia. E a Andréia é elogiada pela fala dela, não só pelos alunos, até o pessoal da organização lá da cerimônia de jaleco. Fala assim, mas como aquela professora fala bem, né? Então ele sempre fala o dom da fala que a professora Andréia tem. Eu acho que é a paixão. Eu acho que é a paixão que eu tenho, né? Por toda essa... a minha família é uma família... Eu tô falando, confira o Instagram da professora Andréia que vocês A minha família é uma família de várias profissões, né? Meu irmão é médico, minha irmã é farmacêutica bioquímica, a outra era advogada, mas todos são professores. Todos são professores. Todos em algum momento na vida. O médico também foi professor em algum momento. Sim, foi um professor aqui, inclusive. De fisiologia. Então, é uma família que gosta mesmo dessa interlocução com o outro. E eu sempre afirmo, ministrar aulas torna a gente mais jovem, mais antenado, mais leve. Sim. Se a gente fica preso dentro de um universo muito fechado, a gente se isola, né? Exato. Já tem a barreira da idade mesmo, que a gente vai mudando. Claro. E se a gente se distancia dessa turma mais nova, a gente se perde. E a academia que assim estimula a gente estar sempre renovando conhecimento, trocando conhecimento. Exato. Eu acho muito importante isso, estar sempre trocando conhecimento. Um fez um curso, traz para o outro, e a gente fazer essa rotação, como o Cláudio falou, e aí a Lorena te chamou para fazer uma aula interdisciplinar. E essa troca só traz crescimento para a gente, pessoalmente, e também para a gente poder voltar também de volta para os nossos alunos, né? Acho muito importante isso. João, e a gente está caminhando para o final, né? Mas eu queria que a Andréia falasse um pouquinho também, que além da professora Andréia do Vale, da professora do curso de aperfeiçoamento, tem a professora Andréia do Vale, cirurgiã dentista clínica. Isso. Fala um pouquinho também, Andréia, para quem quer te procurar, né? O nosso público aí, quer procurar a professora Andréia, dá o endereço, o telefone lá da sua clínica. Eu indico de olho fechado, né? Se você precisa aí, dentística, prótese, procura a professora Andréia. Fala um pouquinho pra gente, onde é que as pessoas podem te achar, professora Andréia? É muito interessante, porque, como foi a minha primeira fala, eu sou uma cirurgiã dentista que se fez professor. Os meus alunos sempre perguntam, professora, a senhora é dentista também? Eu falo, opa, não. Eu sou dentista. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer odontologia clínica, o meu olho brilha. Eu tenho uma paciente muito espirituosa e ela é psicóloga. Aí um dia desse ela virou para mim e falou assim, André, eu gosto de ver sua autoestima. Eu falei, como assim? Ela falou, você faz o trabalho e você mesmo elogia. Mas é porque realmente é encantador você devolver a estética, você devolver o sorriso, você devolver a saúde, né? E a minha área de atuação é exatamente essa área das restaurações, essa área da manutenção da estética de restaurações, resinas, clareamentos, laminados, mas sempre sob a égide da saúde, da harmonia, né? Dessa troca de contato mesmo, né? Eu costumo dizer que a minha clínica odontológica é uma clínica que hoje, ela hoje se difere, né, das clínicas pasteurizadas de hoje. Sim. Ainda é aquele consultório em que se pode ligar para a doutora Andréia fora de hora. Acolhedor, né? Exatamente. Mas fala aí onde é que fica o pessoal. Sim, é na o mais rua, importante. É no edifício Work Center.
na Rua Barão do Rio Branco, na sala 105. Telefone, mas acho que... Pode dar o telefone para o pessoal te achar. É o 33... Vocês já notaram que eu não sou boa em propaganda para mim, né? Eu sou boa de propaganda para os outros. 339-8879-9897. Também é o WhatsApp. Perfeito. Maravilha. Então, João, nosso tempo está encerrando, né? Agradecer mais uma vez a presença da professora Andréia. É um prazer enorme ter você com a gente aqui, André. Nossa segunda convidada. Né? Escolhida a dedo. Bem. E muito bom estar com você e agradecer a sua presença junto no nosso Boca Aberta. E parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Muito legal. Vocês estão de parabéns. Pois é, nos acompanha aí toda semana, né? Com mais uma convidada hoje, trazendo odontologia, trazendo informação, trazendo conhecimento, trazendo história, né? Não só da nossa odontologia, mas da vida. E assim seguiremos. Continue nos acompanhando. Vamos ter mais histórias, mais informações por aqui ao longo desse podcast. E o Boca Aberta vai estar sempre de boca aberta para o mundo para contar tudo que vocês precisam saber. Tá joia? Até a próxima.